foi explicado o que são funções na linguagem de programação Python, eu queria explicar para vocês a funcionalidade de dependência supondo a seguinte situação. Então aqui nós temos a função que foi utilizada para resolver o exercício da aula anterior. Ela é uma função ao qual a gente chamou de isento, e o que ela faz é calcular se um estudante ele deve ser isento ou não da taxa de um determinado vestibular com base na frequência escolar dele, da renda mensal familiar e da média escolar. Então agora vamos supor que para gerar o relatório que está aqui disponível na segunda seção, eu não tivesse essa função disponível aqui no Jupyter, mas sim num programa externo. Então, para exemplificar, eu vou migrar essa função para um programa com extensão Py, como nós aprendemos nas aulas anteriores. Então, aqui eu tenho minha função num programa externo. Eu vou salvar esse programa chamando ele de isento.py. Então, aqui isento, está salvo aqui. Então vamos supor que a função ela não está aqui, ela está num programa externo. Então se eu chamar aqui, por exemplo, para gerar o relatório como nós fizemos anteriormente, ele vai me dar um erro de nome, ele vai falar que o nome é isento, não foi definido. Isso porque esse programa Jupyter, ele deve depender do arquivo isenção.py que tem essa função implementada. Então como é que eu importo uma dependência em Python? Então, para importar uma dependência, existe o comando import. Então, eu posso fazer import e o nome do programa onde tem a função que eu gostaria de utilizar. Então, eu posso falar aqui isento. Ele vai importar para mim todas as funções que estão disponíveis nesse programa de extensão .py. E aqui eu posso muito bem fazer isento.isento. Então, aqui o que nós fizemos? Nós importamos um programa externo e nós chamamos uma determinada função que está dentro daquele programa. Então, vamos ver agora se funciona, se eu consigo o relatório, que é o resultado do exercício da aula anterior. Muito bem, então agora eu importei e eu tenho o resultado. Se nós vemos no vídeo anterior, nós também definimos uma outra função, isento, num outro estilo, para resolver o exercício da aula anterior, que foi essa daqui, onde a gente também dava o nome do estudante e essa função, de vez ela retornar se o estudante era isento ou não, ela já imprimia o resultado para o relatório. Então vamos importar também essa função para aquele programa isenção que nós criamos. Então aqui eu tenho duas funções. Eu não posso ter duas funções com o mesmo nome, então eu vou criar aqui eu vou chamar de isento solução 1 e isento solução 2. Então aqui agora que eu tenho duas funções, então se eu quiser chamar a primeira solução, basta eu fazer a chamada, isento solução 1, eu tenho o resultado. Agora se eu quiser fazer a chamada para solução 2, eu também só preciso chamá-la pelo nome aqui, solução 2. Então eu vou colocar todos os dados, Alberto, aqui a frequência, a renda familiar e a média escolar. O mesmo eu faço para Camila. E o mesmo para Maria. Então aqui eu tenho o resultado final. Aqui só lembrando, eu esqueci de colocar o hífen. Então vou rodar novamente. Então aqui eu tenho não isento, isento. Mas ainda há uma outra forma de importar um programa externo. Vamos supor que eu tenho um programa externo onde ele tem N funções definidas dentro dele. Mas eu só tenho o interesse de utilizar uma delas. Ao invés de eu importar todo o programa, eu posso importar somente uma função. Então vamos supor, por exemplo, para esse caso do programa isento, que eu só queira utilizar a isento solução 2. Eu não quero mais utilizar a primeira solução. Então eu vou comentar isso aqui e eu só quero usar a isento solução 2. Então eu não tenho mais necessidade de importar o programa todo ou de importar essa função que eu não estou utilizando. Então uma forma de fazer isso é da seguinte maneira. Eu posso definir um comando chamado from. Então eu falo from isento, do programa isento, import, e aí eu posso chamar o nome da solução. Isento solução 2. A partir disso, eu não preciso mais usar aqui o isento ponto, eu posso chamar a função diretamente. Então se agora eu fizer o comando aqui, ele vai me retornar o valor igualmente como anteriormente, mas a diferença é que agora eu estou importando uma função específica. Bom, é também utilizando o comando import e from import que eu baixo módulos do Python também. Então, por exemplo, o Python ele tem um módulo muito famoso chamado math.
que é um módulo que define diversas funções matemáticas. Então eu vou mostrar ele para vocês. Então essa aqui é a documentação do módulo math, onde ele define diversas funções matemáticas. Então eu tenho uma função de combinação, eu tenho uma função para retornar um valor absoluto, uma função para retornar fatorial de um parâmetro x, e eu também tenho uma função que é muito utilizada, que é para achar raiz quadrada, que é essa função aqui. Então eu posso importar esse módulo assim como eu fiz com o meu programa isento. Vamos demonstrá-lo. Então aqui para importar o módulo math, eu posso fazer import math, e aqui eu posso usar qualquer função dele. Então vamos supor que eu queira computar a raiz quadrada de 16. Então ele me retorna 4. Então veja que agora importando módulos e programas em Python, fica muito mais fácil de se cumprir com aquele lema que nós discutimos na primeira aula, Don't repeat yourself. Então se uma solução ela já foi criada e ela foi disponibilizada num módulo, eu não preciso criar aquela solução novamente, basta importar aquele módulo e utilizá-lo. Agora, por exemplo, nós vimos que a função math ela define diversas funções, mas aqui no caso a gente só está usando a de raiz quadrada. Então a gente pode usar o comando from import para importar só a função de raiz quadrada daquela maneira que eu mostrei aqui para o exercício anterior. Posso fazer from math import squirt. E aqui eu não preciso mais fazer math.squirt, basta fazer squirt 16. E ele gera o valor. E aí fica a critério de vocês, se vocês querem importar um programa ou um módulo utilizando o import ou utilizando o from import para baixar uma função específica. Lembrando, por exemplo, se vocês estiverem usando duas funções de um determinado módulo, vocês sempre podem fazer vírgula e chamar outra função. Eu estou definindo um from math, onde eu estou importando duas funções desse módulo, que é o squirt e o fatorial. Aí eu posso utilizar o fatorial aqui também. Ok? Bom, agora só um último conceito para essa aula, que é explicar a diferença entre um programa ou um módulo. Qual que é essa diferença? Um módulo, em Python, vocês podem acessar ele de qualquer pasta do seu computador. Agora, um programa, vocês só podem acessar ele se o programa que vocês estiverem escrevendo estiver na mesma pasta onde se encontra a dependência. Para exemplificar, vou mostrar para vocês aqui na interface gráfica do Jupyter que lista as pastas do meu computador. Então aqui eu tenho minha pasta aula 3, que está dentro de Python, onde eu tenho meu programa isento.py salvo. E aqui eu tenho o meu relatório Jupyter aula 32, que é onde eu demonstrei para vocês que são os exemplos de dependência. Agora vamos supor que eu quero chamar esse programa isento de uma outra pasta. Então eu vou criar um relatório Jupyter aqui em Python. Então eu vou chamar de example. Eu vou pedir para ele importar o programa isento para mim. Ele não vai conseguir, porque esse programa que eu estou desenvolvendo, ele não está na mesma pasta que o isento. Até porque se eu pedir para instalar um módulo, ele instala normalmente. Então essa é a diferença entre programa e módulo. Um módulo Python, vocês podem importar ele de qualquer pasta que vocês estiverem no computador de vocês. Já um programa, você só consegue importar ele se o programa que vocês estiverem desenvolvendo estiver na mesma pasta. Então eu tenho aqui os slides, só para formalizar, que eu tenho um outro exemplo. Imagina que eu tenho um programa chamado utilidades.py, um arquivo, onde eu tenho uma função lá chamada tipo número, que ela recebe um número e ela retorna se aquele número ele é positivo, negativo ou neutro. Agora vamos supor que eu estou no Jupyter e eu quero acessar esse programa utilidades.py. Daquela mesma forma que nós discutimos. Nós vamos fazer import utilidades, se o nosso relatório Jupyter estiver na mesma pasta onde está salvo utilidades.py. Então funcionaria mais ou menos assim. Aqui eu fiz na linha de comando. Eu fiz um import utilidades, lembrando que eu acessei a linha de comando na mesma pasta onde está salvo o arquivo utilidades.py e lá eu acessei utilizando utilidades.tipo número para usar essa função. E aqui eu tenho um exemplo para menos 123, ele retorna como um número negativo, para 12 e para 0. Aí lembrando, se eu quiser importar exclusivamente uma ou mais funções do programa utilidades, eu não uso o import, mas eu uso from import, desta maneira aqui. Então aqui eu fiz na linha de comando from utilidades, import tipo número. E aí eu posso utilizar a função como se eu tivesse desenvolvido ela naquele meu programa, e aí somente chamando a função e não mais tendo que utilizar o utilidades ponto como prefixo.
Então essa é a funcionalidade de dependência no Python.